Então, pessoal, começando a aula hoje, lembrando que a gente agora vai dar uma revisada em tudo, né, o que foi passado. Primeiro eu vou pegar esse ponto que é a Física 1, que é um dos conteúdos que mais cai na prova, seja de concurso ou na prova de vocês. Quando eu trabalho com Física 1, eu estou falando da parte dinâmica, estou mexendo com força. Quando a gente começa a falar de dinâmica, eu tenho que lembrar das 3 leis de Newton. De forma proposital, eu fiz o contrário, para poder justamente chamar a atenção. Terceira, segunda, primeira. Lembrando que as 3 leis de Newton, elas não necessariamente surgiram na ordem, primeira, segunda, terceira. Ainda tem aí um debate sobre qual foi a ordem que Newton seguiu. O que me fala a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton já é bem conhecida, que acabou virando até um jeito de falar do povo. Toda ação possui uma reação. Ou seja, qualquer coisa que eu faço vai ter uma reação. Só que na física, como é que acontece essa reação? Ela tem a mesma intensidade. Por exemplo, por que se eu der um soco na parede, minha mão vai estar doendo? Porque se eu der um soco na parede, a força que eu aplicar na parede vai ser igual à força que a parede vai aplicar na minha mão. Então é a mesma intensidade. O que eu faço, volta com a mesma intensidade. Mesma direção. O que significa a direção de uma força? Mesma reta. Aqui é uma direção, aqui é outra direção, aqui é outra direção. Beleza? Se eu estiver andando daqui para aí e você daí para cá na mesma reta, a gente está na mesma direção, mas está em sentidos contrários. Beleza? Cada direção possui 2 sentidos. Natureza. Esse ponto é importante. Mesma natureza. Por que mesma natureza é tão importante? Na hora que eu dei um soco na parede, eu fiz uma ação mecânica, né? Ação de socar a parede. Então a resposta da parede também vai ser o quê? Uma ação mecânica. Se eu fiz uma força de natureza elétrica, a minha resposta também vai ser elétrica. Se eu fiz a ação de uma força magnética, a resposta vai ser o quê? Magnética. Então quando eu falo de mesma natureza, eu estou falando de mesmo tipo de força que está sendo aplicado. Beleza aqui, terceira lei? Aqui eu dei um exemplo, né, de uma força aplicando na parede. Coloquei a mão aqui, né? Se eu estou fazendo uma força na parede, a parede vai fazer a mesma força em mim. Quando eu trabalho com a segunda lei de Newton, como acontece? A segunda lei é aquela que tenta quantificar isso. É também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Esse aqui é conhecido como ação e reação. Princípio fundamental da dinâmica. Uma força F aplicada a um corpo de massa M gera uma aceleração A. Ou seja, se eu aplicar uma força em um corpo, vou gerar o que nesse corpo? Uma aceleração. Estou com o meu carro, liguei o carro, passei a primeira. Na hora que eu estou pisando ali no acelerador, o que eu estou fazendo? Provocando uma força no meu carro, ou seja, provoco uma força F no meu carro de massa M, e essa força vai gerar uma aceleração, vai fazer com que o meu carro vá aumentando sua velocidade devagarzinho. Tranquilo? F é igual a M vezes A. O que significa cada uma dessas grandezas? F, força, M, massa e A, aceleração. Se eu estiver usando o Sistema Internacional de Unidades, que é aquele que realmente é o mais utilizado na física, a gente vai colocar que a força ela está em newtons, tá certo? Em homenagem até a esse cientista, né, que teve grandes contribuições. A minha massa está em quilograma e a minha aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Beleza? Se não tiver nessas grandezas, você vai passar. Se, por exemplo, o cara me deu uma massa de 50 gramas, o que eu faço com essa massa? Vou ter que passar para quilogramas. Como eu faço para passar para quilogramas? Vou dividir por 1000. Depois dei uma olhada naquela reguinha, né, de conversão. O mais difícil aqui de passar é a aceleração, mas dá para passar também. O que tem grandes mudanças é a massa. Newton, dificilmente ele vai mudar uma força em outra unidade, e a aceleração seria mais difícil de passar. Primeira lei de Newton. Um corpo permanecerá em estado de repouso ou movimento, a menos que uma força externa a ele altere esse estado. Imagine a situação seguinte: eu tenho a cadeira paradinha. Se do nada a cadeira explodir na parede, o que vai acontecer? Eu vou sair correndo, porque a física não explica. Eu vou sair correndo, imagina, eu vou pensar que coisa de contra o mundo, né? A cadeira do nada explodiu na parede. Vai ser uma briga para atravessar aquela porta. Por quê? A primeira lei fala o seguinte: se a cadeira explodir na parede, eu pegando ela e jogando, teve uma força. Do máximo vai achar que eu estou meio doido. Mas a cadeira sozinha, saindo do seu local, sem uma força externa,
A primeira lei não contempla. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, na hora que eu passei a primeira marcha no carro, meu carro está andando, joguei segunda, terceira, quarta, quinta marcha, cheguei a 80 km por hora, joguei no ponto morto, o meu carro ele tende a continuar no seu estado de movimento, não é? Ele vai ficar um tempão se movendo com aquela velocidade. Por quê? Assim como no seu estado de repouso ele só vai alterar se tiver uma força, num estado de velocidade ele também só vai alterar se tiver uma força. Aí vocês comentam, pô, mas o meu pai, na hora que ele passa a quinta marcha, ele joga o ponto morto, o carro dele começa a diminuir a velocidade com o tempo. Por quê? Tem a noção de alguma força atuando ali? Tem. Qual é a ação? O vento, né? O atrito com o ar. O ar não vai servir de barreira, ele vai começar a fazer força para diminuir a velocidade do carro. No universo não acontece. Pode ver que o meteoro, o asteroide que passou próximo à Terra há 50 anos atrás, ele vai passar de novo daqui a 50 anos. E vai passar de novo daqui a 50 anos. E assim vai, de acordo com a órbita dele. Beleza até aí? Primeira lei de Newton. Dá para ver? Então, aqui é o exemplo da pedra, né? A pedra vai ficar em repouso, a menos que uma força altere seu estado. Tipos de força. Quando eu falo de tipos de força, é um ponto importante, porque para a gente começar a calcular efetivamente, você tem que saber o que você está trabalhando. Primeira força é o que? A força peso. Gente, peso é igual a massa, sim ou não? Não, peso não é igual a massa. Por que eu faço a pergunta até de brincadeira? Porque todo mundo erra. A gente usa o peso no dia a dia, não tem problema. Eu coloquei, eu vou subir numa balança para saber quantos quilos eu estou. Depois da pandemia, bastante. Subir na balança, eu estou medindo meu peso ou minha massa? Aí você pensa, peso é uma força. Força é medida em newtons. Mas o que está aparecendo na sua balança? Quilogramas. Então você está medindo a sua massa. Eu estou com 50 quilos, então eu estou de massa. Beleza? Não tem problema usar no dia a dia, mas na física, peso é força, então é medido em newton. Peso, ele é sempre uma força vertical e apontada para baixo. Peso está ligado à atração entre massas. Imagina, se a gente pula e cai para o lado. Por exemplo, estou pulando para cima. Como o peso está apontando para baixo, eu volto para o mesmo lugar. Imagina se eu pulo para cima e meu corpo é jogado contra a parede. Peso é uma força relacionada à massa. E qual é a maior massa que existe aqui que a gente está relacionado? A massa da Terra. Por isso que a Terra não está abaixo da gente, então a gente é traído para ela. Então, peso é sempre uma força vertical e para baixo. Peso, consegue observar que essa formulazinha, ela é muito parecida com a segunda lei? Vou colocar aqui do lado. F igual a M vezes A. Só que quem está acelerando o corpo na hora que você joga uma bolinha lá do alto do prédio? Quem é a aceleração? A gravidade. E a força, quem vai estar relacionada é o peso. Beleza? Então, peso é massa vezes gravidade. Se eu tiver 50 kg na Terra, massa é medida de quantidade de matéria. Se eu tiver 50 kg aqui, eu vou ter 50 kg em Júpiter, vou ter 50 kg em Marte. Beleza? A massa não muda. Agora, peso não depende da gravidade? Se eu sair da Terra, não vou mudar a gravidade? A gravidade depende da massa do planeta. Se eu for para Júpiter, que muitas vezes maior que a Terra, a gravidade vai ser maior. Se a gravidade vai ser maior, o meu peso vai ser maior. Consegue perceber? Minha massa aqui é igual à massa em Júpiter, mas o meu peso aqui é menor do que o peso em Júpiter. Show? Tranquilo? Normal, gente. Outro ponto importante da física é a força normal. O que a força normal ela fala? Ela é uma força que sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Se a superfície for horizontal, a normal está virada para cima. Se a minha superfície for inclinada, a minha normal também está inclinada. Beleza? Ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso aqui que a gente viu, a força, a superfície é vertical. A força normal, a reação aqui, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Normal, em algumas vezes, ela é igual em módulo ao peso. Tranquilo? Tração. Força associada a um fio ou corda que normalmente a gente usa inextensível, ela não estica, não é um elástico. Então, força associada a um fio ou corda inextensíveis. Beleza? Então, tração a gente associa, quer vir pra cá? Vai estar mais tranquilo.
Então aqui você tem a presença de um fio, tá vendo? Então, ó, se o garoto está fazendo a força para lá, a tração está no sentido oposto. Se você tem um peso apontando para baixo, a tração está no sentido oposto. Consegue perceber que a tração acaba ficando assim, ó? Por quê? Na hora que esse peso puxa a corda puxa o garoto. Na hora que o garoto puxa a corda puxa o peso. Beleza? Então tem essa relação de tração. Então quando eu tenho tração, quando eu tenho fio ou corda. Força de atrito. Gente, força de atrito ela é simples. Se eu pegar a minha mãozinha e passar no quadro assim, ó, não vai machucar. O atrito é pequeno. Agora imagine se eu pego a minha mão e passo numa parede de chapisco. Se eu ficar passando uma parede de chapisco, o que vai acontecer com a minha mão? Já sente até dor. Começa a machucar, porque o atrito ali é muito alto. Beleza? Então o atrito é uma força de contato. Se você tiver uma força de contato no sentido de deslizar, ali gera atrito. Por que se eu ficar mexendo minha mão assim, ó, a minha mão começa a esquentar? Porque ali está tendo uma força. Que força é essa? Atrito, força de deslizamento. Beleza? Quando a gente está com frio, né, a primeira coisa que faz é dar aquela sopradinha, aquela esquentadinha na mão. Força de atrito atuando no cabo. Aqui eu tentei desenhar um pé, tá? Isso aqui é um pé, aqui é o chão, ele está andando. Na hora que esse pé, na hora que eu estou andando, eu empurro para trás, eu vou para onde? Para frente. Alguém que já andou num piso molhado com sabão, o que acontece? Todo mundo já teve essa experiência agradável. Na hora que você pisa no sabão, não tem atrito, o atrito é muito pequeno. O seu pé vai escorregar para trás e você não vai sair do lugar. Então, na hora que você faz uma força F para trás, a FAT ela vai estar sempre no sentido oposto ao deslizamento. Se você forçou para trás, você está querendo deslizar para trás. A FAT vai estar apontada para onde? Para frente. Beleza? Então, força, FAT. Esse é o sentido do deslizamento. Estou empurrando para trás. Então, a FAT me empurrou para frente. Beleza? A gente vai falar muito de força de atrito depois, que é uma força importante que cai em prova. Tá? Tem uma fórmula tranquila, mas dependendo do problema que ela for aplicada, pode ter um problema grande. Força centrípeta. Isso aqui é mole de explicar o que é. Você está no carro, seu pai fez curva para a esquerda, o seu corpo vai para onde? Você fez para a direita. Você está no ônibus, está em pezinho, o ônibus freou de repente. Se você não segurar, tu cai para frente. Então, quando eu falo desse ônibus linha reta, o que eu estou falando? Inércia. O corpo tende a continuar. Quando eu estou falando de um movimento curvo, eu estou falando de quê? Força centrípeta. Um é inércia, o ônibus está indo para frente, freou, eu tendo a continuar meu movimento. Agora, quando ele está fazendo curva, eu estou falando de força centrípeta. Beleza? Força centrípeta é a resultante das forças, né, de forma vetorial, que apontam para o centro da trajetória. Se eu estiver virando para a esquerda, vai ter relacionado essa força centrípeta, a curva, eu vou acabar tendendo a deslocar para fora. Força centrípeta ela é uma força, então ela é medida em quê? Qual a unidade? Newtons, toda a força é medida em newtons. Massa, medida em quê? Igual que está aqui, ó. Quilograma. Velocidade, metro por segundo. Raio é o raio da trajetória, tá? Se eu tiver aqui assim, ó, fazendo movimento aqui, né, curvilíneo, meu carro está aqui, eu vou ver qual é a distância dessa medida, né, do raio dessa trajetória até o centro. Então esse aqui é o meu raio, beleza? O raio é medido em metro. Tranquilo? Força centrípeta, quando ela aparece? Só se tiver curva, só se tiver um movimento curvilíneo, beleza? Tranquilo? Dúvidas?